perdi a confiança no meu parceiro, e agora? Por que que eu trouxe esse ponto para a gente estar conversando? Quem nunca, né, desconfiou em alguma questão de relacionamento? Quando a gente está aqui nessa vida se relacionando, a gente tem que aprender a confiar, a gente confia desconfiando, é todo um trabalho aí que a gente vai aprendendo, né, com a vida. Eu costumo dizer assim que a confiança é um aprendizado, né, como se você fosse aprender a andar de bicicleta, né? Você tem uma bicicleta ali, você vai aprender a andar de bicicleta. De primeira, você tem a confiança da vontade de executar, né? De você começar a andar de bicicleta. Logo depois, você vai, monta na bicicleta e começa ali tentando se equilibrar. Quando a gente é criança, a gente coloca as rodinhas e tudo mais, né? Daí a gente vai com as duas rodinhas, lá na criança, vai, a gente coloca as duas rodinhas e vai pedalando, vai, né, se equilibrando ali. Daqui a pouco você sente um pouquinho mais de confiança em si mesmo, né? E na bicicleta você vai lá e tira uma rodinha. Passa um tempinho, você se habitua ali, você tira outra rodinha e fala assim, agora eu vou me arriscar. Será que eu consigo realmente me equilibrar? Na confiança que você tem em si, você segue, né? E vai e no seu aprendizado. Confia em si e confia que você agora aprendeu, né? E tem a confiança em si mesmo que você é capaz de aprender e andar de bicicleta. E nos relacionamentos é tudo muito parecido. Oi, Paty, minha querida, tudo bem? Logo mais estarei... Ó, tô chegando aí, viu? Logo mais tem nossos cafés aí da tarde, compartilhando aí com essas minhas amigas em São Paulo. Boa noite, outra Juju, essas Jujus, viu, da minha vida. Várias Jujus. Amo. Meninas, comentando aqui até, né, para quem conhece, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, já trouxe a história aí da bicicleta, né, como a gente cria confiança, é pouco a pouco, né, se adaptando ao aprendizado e se relacionando com algo, né, mas me apresentando aqui, eis-me, Elaine Dornelas, terapeuta holística voltada na área de relacionamentos, tá? Aqui, servindo a algo maior, o propósito é auxiliar casais na resolução de conflitos dentro do relacionamento, tá? Tô bem focada nisso. Por quê? Porque a pessoa que, no decorrer da vida aí, de situações que teve quebra da confiança, o assunto vai entrar aqui sim. Então, a pessoa que teve várias situações de relacionamentos onde teve a quebra da confiança. E no meu quesito ali de aprendizado da quebra de confiança, foi na questão de uma traição, né? Uma traição que a pessoa, eu compartilhei no início da relação, que a minha relação era monogâmica, não entraria outra pessoa no meio da nossa relação. Só que isso parece que não ficou tão claro e teve a questão da traição. Logo, eu, a pessoa aqui, não sabia lidar com aquilo, porque aquilo machuca muito quando tem essa quebra da confiança, né? Isso acontece com todo mundo. A gente passa até por processos emocionais ali de dores ali, de um luto, de uma aceitação, de uma depressão, porque você acha que toda a culpa de acontecer essa quebra da confiança, às vezes a gente fica insegura, né, achando que que tem alguma coisa errada com a gente, né? Então eu passei por todo esse processo aí e logo eu finalizava o relacionamento, porque para mim quebrou um acordo, acabou, né? Isso era muito claro assim para mim nessa época. Passando por vários outros relacionamentos, acontecia a mesma coisa. Gente, repetição de padrão que a pessoa identificou aqui, né? Até o meu casamento anterior, o motivo do divórcio foi uma questão de traição. Eu já trouxe isso para vocês e lembrando aqui para quem não conhece a história, a busca dessa questão do autoconhecimento, além dos vários fatores da minha vida que estavam bem desequilibrados, tinha a questão ali do relacionamento que não estava nada legal. E por não estar legal,
essa questão do relacionamento, a gente vai observando ali alguns fatores, né? O que está acontecendo? Como eu estava num estágio bem complicado ali um estágio bem depressivo naquela época, eu não tinha tanto discernimento para avaliar quais as atitudes que eu estava tomando, né? Para ter essa quebra de confiança ali no relacionamento. Mas enfim, era o que eu tinha naquele momento. Mas depois que eu levei o susto e teve a questão da quebra da confiança ali, teve o divórcio e tudo mais, eu fui buscar compreender, porque quando a gente tem essa quebra da confiança, o que acontece dentro da gente, né? É algo às vezes muito profundo. No meu caso aconteceu até um divórcio. Eu não quis mais, eu falei, fica você aí, não funciona mais, e a gente se separou. A gente entra num contexto, né? Será que acontece, a gente começa a trazer, né, muito para uma crença muito forte, né? Ah, ninguém mais é confiável. Ah, eu não vou confiar mais em ninguém. Ah, isso vai acontecer de novo, até porque eu estava numa repetição de padrão. Só que você acaba se fechando um pouco para outros relacionamentos. Você fica com medo de repetir novamente a mesma coisa. E quando isso acontece, você se limita a novas relações, você se priva. E eu fui buscar ajuda nesse contexto também de tentar compreender tanto o meu estágio depressivo quanto essa questão da repetição de padrão do relacionamento. O que estava rolando ali, por que isso acontecia, né? Fui investigar o que estava rolando lá. E nisso eu identifiquei alguns pontos, mediante o conhecimento que chegou até mim, eu fui estudar e passei também por bastante consultas ali terapêuticas, né? Porque o estudo da constelação familiar sistêmica, que é a base aqui dos meus atendimentos, que é a visão sistêmica, não é só estudos, a gente vai na experimentação. Então ali você vai constelando suas situações, as suas coisas que vão surgindo, seus medos, seus traumas, você vai se descobrindo como um todo e experimentando. Então meu processo foi bem de experimentação, tá? E fazendo várias liberações. E nesse contexto eu comecei a observar que a constelação ela facilitava a resolução desses conflitos internos que a gente tinha. E eu comecei a analisar que os contextos de repetição de padrão que existia no meu conceito em si ali, da minha situação em si, era nada mais, nada menos, né, dessa repetição de padrão, era algo de uma insegurança que acontecia lá na infância, que me deixaram numa posição de insegurança, um trauma ali naquela questão, e eu não aceitava, se não acabou, e eu virava as costas e não olhava para aquilo. Isso é um aprendizado incompleto, eu não me permitia aprender a olhar para aquilo ali e me aprofundar e compreender que aquela insegurança que, quando tinha negativa, que acontecia algo, eu não me permitia acessar outras coisas ali para poder completar meu aprendizado e voltar a ter segurança. Eu simplesmente saía daquilo e não se completava esse aprendizado. E por não completar esse aprendizado, essas histórias vão se repetindo, esses padrões vão se repetindo na nossa vida até que um momento a gente consiga completar esse aprendizado e compreender, né? Para quem queira compreender, que foi o meu caso, eu fui buscar a compreensão, por que tinha tantas pessoas me mostrando e quebrando a confiança, principalmente nessa questão do relacionamento de casal. Tinha outros pontos que levavam a isso, alguns comportamentos meus também, que levavam a isso, né? Porque tem um padrão ali que a mulher, às vezes, pega o fator de ficar na postura de mãe do marido, e quando você fica na postura de mãe do marido, tem esse problema de você tomar o lugar que não é seu de esposa, e quando você toma esse lugar, o parceiro geralmente vai buscar fora da relação o que ele não tem dentro do casamento, né? Ou seja, resumindo aqui, o parceiro ele não dorme, né? O filho não dorme com a mãe, né? Se eu estava fazendo o papel de mãe, eu estava me comportando como a mãe do meu marido. Então, como ele não podia dormir com a mãe, ele ia buscar fora.
Então, isso é um dos conceitos também de comportamentos que a gente também tem que estar observando aí, que queira ou não é uma insegurança nossa, às vezes querer controlar toda a situação, de deixar tudo tão organizado para ninguém falar nada, para ninguém dizer nada, para ficar tudo perfeito, ser a mais boazinha e você acha que tá tudo lindo e na verdade tá uma insegurança muito grande ali por trás de tudo aquilo, te mascarando, não deixando você ser quem realmente você é, né? E ocasiona na outra pessoa a completar o seu aprendizado e a te mostrar esses padrões repetitivos, que é o que eu estou esclarecendo e deixando aqui para vocês. É exatamente o que aconteceu comigo. Então, quando a gente chega nesse ponto que a gente não confia mais no outro, vem a pergunta ali, e agora, né? O que eu faço? O que você pode fazer? Acaba a relação e já? Essa seria a solução, que era o que eu fazia. Eu simplesmente saía. Gente, trazendo até outro ponto antes de entrar isso, qual que é a questão? Não é só traição, tá? Esse quesito da quebra de confiança tá em outros fatores. Tá nos fatores ali da mentira, tá no fator dos acordos ali não cumpridos, tá? Às vezes a pessoa ali acha que tá agindo em algumas atitudes, mas na verdade não estão sendo verdadeiras, ou seja, está agindo com algumas mentiras, né? Escondendo coisas que todo casal tinha que estar compartilhando em conjunto. Então tem N situações aí dessa questão de confiança, né? E confiança é a gente acreditar no outro, né? Ter fé no outro, que o outro não vai falhar com você, porque você combinou com ele também que aquilo não ia acontecer. Então também tem uma expectativa nossa ali dessa questão da confiança. E quando é rompida essa confiança, né? Primeiro eu vou até trazer outra coisinha aqui, como ela é construída, como eu falei ali para vocês da bicicleta. A gente constrói uma relação de parceiros, de casal, também é pouco a pouco. Não tem como a gente chegar num relacionamento, você acabou de conhecer a pessoa e você já se entregar e confiar 100% nela. Isso a gente é de praxe do ser humano não fazer toda essa entrega, porque a gente não conhece as pessoas logo de cara, né? A não ser que seja pessoas que você seja seu amigo há muitos anos e depois você tem um relacionamento com aquela pessoa, né? Amoroso depois. Mas saindo desse contexto, você acabou de conhecer uma pessoa, essa construção, esse laço de confiança, ele é construído pouquinho a pouquinho. É como se você tivesse plantado uma sementinha para aquela relação, ela está iniciando, então você vai estar regando, vai estar cuidando, vai estar dando solzinho, precisa do escuro, precisa de toda a amorosidade e cuidado com aquela relação para que o casal chegue mostrando que ele é uma pessoa confiável, que o outro vai confiar nele, que ele merece a confiança. Isso é construído pouco a pouco. Não tem essa de você chegar, eu confio, é assim e acabou. É construção. Todo relacionamento, base de qualquer relacionamento, é a construção. A gente começa ali, ó, plantando, cuidando, regando todos os dias, para se complementar essa confiança. Sempre com muita conversa também. Isso tudo é pouco a pouco, gente. Não tem... Conheci hoje, amanhã, depois, já tô confiando 100% porque é assim e não pode falhar comigo. Por isso que os relacionamentos não vão pra frente, porque as pessoas às vezes têm uma ansiedade de achar que é assim. Não, é pouco a pouco. Essa confiança tem que ser construída pouco a pouco. Mas o quesito maior aqui, quando a gente chega nessa questão, né? Quando tem a quebra da confiança e a gente precisa restabelecer essa confiança. O amor se constrói. O relacionamento... Gente, relacionar-se é uma arte. Eu achava que relacionamento era algo muito básico na vida, né? Porque a gente nasce, já se relaciona ali com os pais, se relaciona com os irmãos, se relaciona com os amigos, cresce, começa a namorar, se relaciona e acha que é algo muito simples. Gente, relacionar é uma arte.
Você saber chegar nos lugares, você se relacionar, você atender às suas necessidades, ser você mesmo, né? Eu tenho aprendido muito no autoconhecimento como um todo, a gente ficar no nosso lugar, a gente ser a gente mesmo em qualquer situação, em qualquer relação, circular por esses lugares, né? Saber chegar, saber sair com muito respeito, com muita ordem. Tudo aqui eu tô trazendo um pouquinho na visão sistêmica também. Deixar tudo ali, ó, em ordem. Então, se relacionar, eu tô observando assim que tá sendo uma arte. É uma arte se relacionar. Porque você dominar aquilo, né? De navegar por todo esse lugar aí e vivenciar isso, experimentar isso com muita saúde, né? Com muita felicidade, com honradez, né? Com muita tranquilidade, tem que ser artista. Porque tem muitos conflitos, a nossa sociedade está com muitos conflitos, e conflitos no coletivo, conflitos pessoais, muitas crenças modeladas com relação a essa questão, não só da confiança, mas na questão dos relacionamentos, da superficialidade, de não ser a pessoa mesmo. Então tem muitos quesitos aí que faz com que se relacionar hoje em dia seja uma arte. Você tem um artista para poder se relacionar bem hoje em dia em todas as áreas, tá? Então eu tenho estudado muito isso, tô estudando muito isso, né? Tem bastante coisa aqui para aprender ainda. Tô na caminhada, mas uma coisa eu garanto, eu já tô uns passinhos à frente de muita gente, porque eu tô me aprofundando cada vez mais nessa questão de relacionamentos. Vai falar assim: "Ah, não tem confusão, você sempre confia, sempre surge". Não, gente, aqui em casa é uma experimentação constante. O relacionamento aqui é uma experimentação constante. Surgem os desafios, a gente conversa, às vezes não tô com vontade de conversar naquela hora, porque cada um tem um gênio de ou vai conversar ou não vai. É respeitar o momento e se colocar e se posicionar no momento certo também. Então, tá sendo uma arte para tudo ficar bem, ficar harmônico. E agora eu tô voltando pro Brasil, tem outra questão lá, voltar para casa, né? A família de origem junto com a família atual. Vai ter aí uns ajustes, como vai se relacionar com tudo isso. É me mantendo no meu lugar ali e observar tudo como é, aceitando tudo como é, observando muita coisa, né? E vamos operando aí, mais experimentação para minha vida. Tudo em conjunto. Essa questão de relacionar é um dia de cada vez, construindo as relações um dia de cada vez. Não vai se construir tudo num dia só, que não vai ficar 100%. É um pouquinho por dia, né? É um dia de cada vez. Tudo a gente tem que usufruir daquele momento e um dia de cada vez, né? E agora, se vocês tiverem perguntas, vamos compartilhando aí, vamos conversando. Agora eu quero trazer aqui para vocês essa questão o que fazer, né? Quando a gente se depara com a quebra da confiança, né? Como que a gente pode sair dessa situação? O primeiro passo, quando teve a quebra da confiança, você tem o poder de escolha de decidir o que fazer, como eu contei aqui para vocês. Eu tive, nos momentos que essa quebra de confiança aconteceu, eu simplesmente tomava a decisão de me retirar, né? Eu não dava conta de lidar com aquilo. Então, hoje em dia, como terapeuta de relacionamentos, eu digo, a gente tem que ter muita coragem para lidar com aquilo, sim. Porque vai se completar um aprendizado, né? A gente olhar que o outro é humano, que ele tem a sua vulnerabilidade, né? E um voto de confiança para a pessoa, quando ela mesmo há um deslize dela, é válido, é muito válido, mas deixando muito claro naquela conversa com tranquilidade, uma conversa assertiva, uma conversa no olho a olho, entender o porquê, né? Não ficar esmiuçando, dizendo, ai, você me fez sofrer, você me magoou, você fez isso. Não é nesse ponto de conversa que a gente vai conseguir sair
O que fazer para retomar essa questão da confiança? O que vai fazer a gente retomar essa questão da confiança é a gente sentar frente a frente e conversar. Sim, tá doendo, machucou, de repente você não vai conversar na hora, é depois, quando você conseguir respirar, né, diluir um pouquinho ali o que tá doendo, o que incomodou, né, por que aconteceu aquilo, a gente fala, traz muita insegurança pra gente, sim, é normal, tá? Dependendo do grau ali, isso machuca profundamente, né, porque a gente coloca total fé naquela pessoa que ela não ia executar a situação que às vezes ela executou. Mas tudo se resolve numa boa conversa, na sinceridade, no olho a olho. Então, chegar e perguntar para a pessoa, você pode chegar e falar para ela qual foi o motivo que te levou a fazer isso. O que está te faltando dentro da relação? O porquê? O que você sentiu quando estava executando isso? Isso te fez bem? É isso que você quer? É isso que você deseja? Você quer restabelecer o relacionamento? Você quer manter, né? É fazer várias perguntas, gente. A gente não vai achar solução de resolução de conflito dentro dos relacionamentos se a gente não fizer perguntas. Mas essas perguntas não é para agredir o outro, e sim para esclarecer no contexto da relação. Porque muitas vezes a gente parte nas perguntas machucando o outro também. A gente está machucado, às vezes a gente não sabe lidar com o que está doendo na gente, então a gente acaba machucando o outro também, sendo agressiva, né? E não é nesse ponto. O ponto é a gente ter o nosso discernimento de compreensão, olhar a humanidade do outro, o que levou ele a executar aquilo daquela forma. Isso é muito válido para relacionamentos que já tinha um grau de confiança elevado e ocorreu essa quebra de confiança, tá? Relações que estão começando e já não demonstrou confiança, é algo que você precisa avaliar muito tranquilamente. Vale a pena investir nisso ou vai ficar repetindo esse padrão? Aí vocês têm que analisar. Então, esse detalhe de conversa, olho no olho, algo muito profundo, é relações que já construiu essa base de confiança e em algum momento aconteceu essa quebra de confiança. Seja ela numa traição, seja ela numa agressividade, seja ela na questão da mentira, né? Numa questão de promessa que não foi cumprida, né? Então, isso requer uma boa conversa olho no olho. Isso traz entendimento, isso vai trazer segurança para você compreender, né? Mas você tem que estar disponível para ouvir. Chegar e falar assim, vamos conversar aqui, não sei o que. Gente, tem que estar disponível. Não adianta você chegar com 4 pedras na mão para chamar a pessoa para conversar e você não está disponível para aquela conversa, você vai estar lá disponível para brigar e para colocar o quanto que doeu para você. Sim, você pode expor para ela o quanto que aquilo te machucou, mas primeiro você escuta a outra parte, se ela está disposta a trazer para você o que machucou, o que levou ela a te machucar, né? O que levou ela a romper essa quebra de confiança. Se você estiver disposta a fazer as perguntas adequadas e a escutar, a outra parte vai estar disponível para te escutar também. Aí pode até chegar a pergunta para você e perguntar como que você se sentiu com relação àquilo. E você demonstrar como, falar, né? Expor como você se sentiu vai te ajudar a liberar a dor que está te sufocando devido a essa quebra de confiança. Isso é complexo de ser feito no auge da dor que aconteceu, aquela que você descobriu que teve aquela quebra de confiança, requer muito controle emocional. Porque de cara, quando a gente descobre algo que aconteceu e teve a ruptura da confiança, a gente vai estar estressado, a gente vai chorar, a gente vai brigar, a gente vai gritar, a gente vai xingar, a gente vai fazer tudo que for necessário para expor aquela nossa frustração. É como se fosse uma criança birrenta, frustrada, irritada, que não consegue lidar naquele
né, auge das emoções que te bateu ali, que está te incomodando. E é natural, tá? Porque a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, de frustração principalmente. E quando ocorre isso, cada um tem a sua fuga. Tem uns que vão fazer a mesma coisa, vão se vingar, vão chorar, vão se isolar, vão perguntar se para você está tudo bem, vai falar que está tudo bem e não está. Então, cada um tem o seu meio de fuga para não olhar para essas dores que aconteceu na ruptura dessa confiança. Isso é algo muito sério também, que a gente precisa aprender a lidar com isso, que tudo na vida é um equilíbrio. Não adianta a gente ficar nem lá em cima e nem lá embaixo. Mas aprender a lidar com as situações, esses desafios que surgem, é primordial para o nosso desenvolvimento como pessoa, né? No decorrer das relações. Porque se a gente não sabe lidar com essas emoções, é porque tem algo muito mais pesado que pode ter acontecido lá atrás, algum trauma muito pesado que pode ter acontecido, que não permite que você passe por essa situação de uma forma mais equilibrada também. Então tem toda essa questão que leva a gente para um lugar só. A gente não dá conta de lidar com as emoções, a gente tem que buscar ajuda terapêutica. Eu fiz isso, muitas pessoas fazem isso, e é natural a gente buscar ajuda, porque ninguém tem que saber fazer nada, a gente tem que buscar. Tem pessoas que já estão especializadas a te ajudar a lidar com essas emoções, do qual a gente não consegue encontrar o equilíbrio sozinho. É possível você ler um livro e conseguir acessar isso e achar um equilíbrio interno? Sim, é possível, mas quanto que você está disponível para estudar profundamente aquele livro, aplicar, experimentar e falar, sim, funciona? A gente não faz isso. Então, a gente vai encurtar um pouco mais o caminho e buscar pessoas que já se aprofundaram no estudo, já compreenderam, já experimentaram e pode estar pegando na sua mãozinha e estar te auxiliando de uma forma mais tranquila a lidar com essas emoções que surgem nos relacionamentos. Os conflitos internos, os conflitos dentro da relação, as emoções que a gente não consegue lidar. Porque tem muitas coisas que aconteceram na nossa infância que a gente não faz nem ideia, que a gente só está replicando no agora. A gente está preso lá no passado, naquelas dores infantis que aconteceram lá. Eu digo infantis porque foi no momento que a gente era criança, tá? Aconteceu dramas e traumas em fase, quando a gente era principalmente de 1 aos 7 anos, do qual ficou armazenado e muitas vezes a gente apaga da memória para se proteger. Tá? Só que a gente não sabe nem que padrão é esse. E por a gente não saber que padrão é esse, quando a gente está ali na nossa vida no dia a dia, aqui na vida de adulto, né? Se comportando, pelo menos tentando se comportar como adulto, de aparência, a gente não sabe lidar com algumas situações que se apresentam, que geraram um trauma muito dolorido lá atrás, e a gente não consegue entender por que a gente continua repetindo um padrão de uma emoção desequilibrada aqui, né? Então, e algo muito legal, gente, o outro traz pra gente a abertura da gente olhar para trás, né? Ele vai provocar na gente uma emoção do qual tá presa lá atrás, para ver se a gente aprende a lidar com ela. E como a gente tem essa amarra infantil de dizer, não vou abrir mão para essa situação, eu não quero olhar para isso, eu quero achar, a gente é o dono da razão, né? A gente acha que vai resolver tudo, mesmo não sabendo lidar com aquela emoção. E você vai estar dando murro em ponta de faca, porque vai aparecer outra situação da mesma forma para você insistir e te mostrar que você precisa lidar com aquela emoção, gente. Só que chega num ponto que, se você não consegue lidar com essas emoções, você começa a afundar. Você começa a afundar numa ansiedade, numa depressão. E quando você chega nesse estágio, as pessoas ainda acabam indo para o caminho mais curto, né? Que é a medicação. De novo, eu que já experimentei vários tipos de medicação para tentar lidar com as minhas emoções, que eu não conseguia lidar, tá? Eu só consegui resolver e liberar essas emoções e chegar no equilíbrio através da terapia. Por isso que estou aqui nesse meu servir, para poder auxiliar mais pessoas a não se meter nesse buraco que é a medicação, que ela não vai resolver a questão da sua emoção, ela só vai minimizar naquele momento enquanto você estiver tomando a medicação.
depois aquilo tudo volta. Se você parou de tomar medicação, a não ser que você vai ficar a vida inteira dopado, né, deixando de experimentar a sua vida e lidando com as emoções de uma forma mais saudável também para a sua vida. Então, somos livres para escolher o caminho que a gente quer seguir, tá? Então, eu trazendo aqui como eu, Elaine, lidei com toda essa questão dessas emoções. Achar o equilíbrio emocional, tá? Mas bora lá nessa questão ainda da confiança. Sempre tem algo, gente, não saber lidar com as emoções, tem algo que é só nosso. O outro nunca é 100% responsável das coisas que acontecem com a gente, não. Nós temos que ser 100% responsáveis das coisas que nos acontecem, porque a gente é só um espelho do outro. O outro só está refletindo algo que está acontecendo aqui dentro. Isso é algo bem profundo, é muito sério, que a gente tem que estar disponível para estar se observando no outro, com muita humildade, com muita humanidade, né? Com muito respeito. Cada um sabe até onde vai, que grau que vai, né? Como lida cada um com a situação. É sempre desse lugar. Então, vamos falar aqui de como a gente pode melhorar essa questão da confiança dentro do relacionamento, principalmente quando houve uma ruptura dessa confiança, além dessa conversa, né? Porque gerou um sentimento de insegurança e a gente acaba deixando sempre na nossa mente aquele trauma ali e a gente vai ficar ali, vai fazer de novo, vai fazer de novo. E a gente começa a alimentar que se vai fazer de novo, que a criatura vai lá e faz de novo, porque a gente está tão insegura que o campo vai mostrar que realmente você está inseguro. E é capaz do cidadão fazer de novo a mesma coisa para te mostrar que você ainda está inseguro. Então, é algo que a gente precisa alimentar, um sentimento de fé, de não ficar inseguro e não ficar só na desconfiança, porque a gente está alimentando algo ali que vai crescer, tá? Mas confiar novamente, a gente vai reconstruir essa confiança. Então, a gente vai voltar lá nos primórdios. Iniciou a relação, a gente vai construindo pouco a pouco. Teve a ruptura, vem a conversa. A gente começa a construir novamente pouco a pouco. Não vai ser de uma hora para outra. Ah, esqueci tudo, vou confiar 100% de novo. Vai sendo pouco a pouco, tá? Tem que ter paciência no processo. Para ter um progresso, né? A gente vai ter que passar por um processo. Então, a gente tem que ter paciência com a gente e com o outro. A lidar com isso. A reconstruir novamente essa confiança. Mas se fica muito pesado, essa questão da insegurança, é buscar ajuda, gente. Não tem outro caminho, tá? Porque cada um sabe, a gente é o nosso próprio limite, cada um sabe qual que é o seu. E quando chega num limite que você não consegue lidar com aquele sentimento, é buscar ajuda. Não tem outro caminho. Não vai adiantar fugir, porque a situação vai se repetir. Se você não conseguir resolver, vai se demonstrar de outra forma para você. Começa a repetir padrões. Algo que eu aprendi na minha vida é isso. Se você não olhar, não completar aquele aprendizado, as coisas vão surgir novamente até que você complete seu aprendizado e passe para um próximo desafio. Eu costumo até brincar que é um videogame, né? Você passa numa fase, você aprendeu a passar daquela fase, daí você está preparado para ir para uma próxima fase. Ou seja, a vida sempre vai ter desafio, sim, mas de repente você vai sair mais experimentado e passar por ele com muito mais tranquilidade, tá? Enfrentar esses medos de insegurança também faz parte ali na construção nesse novo selo de confiança que você vai dar, né? Então, você não ficar alimentando os medos que vai acontecer de novo, você ficar tranquila, você ficar em paz e dar esse voto de confiança, né? Não alimente, senão cresce. Então, alimenta que tá tudo certo, que você tá mais segura de si e que vai ficar tudo bem, né? E sempre seja honesto. Se por acaso a pessoa foi, sei lá, vou dar um exemplo aí, foi a questão da traição. Alguém te traiu, ou melhor, vou colocar aqui a mentira. Foi lá e mentiu para você e você acha que não tá falando mais a verdade. Começa a agir com total sinceridade com a pessoa. Se você observar que ela tá mentindo,
Você olhar no olho, você consegue perceber se a pessoa está mentindo ou não. Gente, e mentira tem perna curta. A gente sabe que passou 2 segundos, você vai pegar aquela mentira. Passou 2 dias, vai aparecer aquela mentira. É só você estar disponível para poder acessar se é realmente verdade ou não, né? Aí cabe a você também a escolher, a voltar a ter confiança nessa pessoa, voltar a ter a boa fé na pessoa, né? Dessa questão da mentira. Porque a mentira repetitivamente também vira uma rotina, vira um comportamento. E a pessoa tem o hábito de mentir. E ter esse hábito de mentir, que a mentira também, às vezes, a pessoa tem medo de dizer a verdade, porque ocultando acha que está protegendo o outro e está se protegendo também. Então, tem essa questão ali profunda de uma dor que a pessoa não tem coragem de encarar as emoções que vão surgir, por isso que ela mente. Então, seja honesto, seja sincero com você e com o outro. É a melhor coisa que tem a se fazer dentro de um relacionamento. Usar da verdade. Já diz na Bíblia, né? A verdade vos libertará. Contando a verdade, você nunca vai precisar se lembrar, tá? Então, tem várias frases aqui para você. Seja verdadeiro com você e com o outro. Dentro do relacionamento é o que faz essa construção ser mais sólida da confiança, tá? Isso não, eu chamaria, gente, de sinceridade e honestidade, né? Falar a verdade, são valores, né? Que cada pessoa constrói seus valores, suas qualidades, né? Que não são trocas de favores. Eu deixo isso como uma obrigação de cada ser, né? Honrar, são leis universais, aí eu colocaria como uma lei, ser honesto e sincero, começando por você mesmo. Gente, quando você constrói uma relação de confiança, se a pessoa trouxer mentira pra você, você já vai sentir no campo que aquilo não é real, porque você já vai se conhecer muito bem, vai conhecer o outro muito bem, né? Integridade. Eu chamaria de ser sincero e honesto, começando com a gente mesmo, isso é integridade. São valores que a gente tem. Não aceitar mesmo. Mas também tem a questão de uma certa flexibilidade, né? De honradez ali também, porque somos humanos, falhamos, estamos experimentando a vida aqui. Então a gente pode em algum momento dar uns tropeços, pedir desculpa, sinto muito, me perdoe, falhei, vou prestar mais atenção, não vou fazer de novo. Obrigado por me avisar, né? Porque às vezes a gente fica tão assim no automático que a gente nem presta atenção em muitas coisas que a gente vai fazendo também. Então essas palavras aí ajudam muito na gente, né? De ter essa integridade, de reconhecer também. Se você errar, pisou na bola, reconheça, aceite, não tente encobrir mais, que vai ficar pior. Seja íntegro e fale a verdade. Intenção chega primeiro. Qual a sua intenção de manter a confiança ali dentro do relacionamento? Você pisou na bola? Aconteceu. Chega lá e fala, olha, a melhor coisa a ser feita, às vezes as pessoas têm muito medo disso, né? Mente, né? Tipo assim, aconteceu a traição. A pessoa veio chegar lá e falar assim, olha, sinto muito, falhei, aconteceu isso, isso, isso. A culpa não coloco a culpa em você, mas eu observo que está acontecendo isso na relação, fui falho, sinto muito, você pode me perdoar, a gente segue daqui para frente? É agir com sinceridade. Mas as pessoas fazem o quê? Elas se acobertam, né? Elas mentem, elas não contam a verdade com medo da reação do outro e vai virando uma bola de neve. E quando descobre, daí a emoção já vai estar explodindo, né? Para tudo quanto é lado, que daí você não vai aceitar. Que foi boa parte das coisas quando aconteceu comigo, chegou nesse nível. Nunca ninguém teve a coragem, né? A integridade de me contar a verdade, que foi falho. Nunca aconteceu, tá? E de repente, se tivesse chegado nesse ponto, uma boa conversa poderia ter resolvido se a pessoa realmente quisesse manter a relação. Né? Eu até tenho a teoria de quando a pessoa faz algo que quebra a confiança e ela não te conta a verdade, é porque ela não quer manter mais a relação. Então ela acaba te provocando para você sair daquela situação, para finalizar mesmo, e cada um para o seu lado.
né? Tem esse quesito aí que a gente tem que avaliar. E eu observei em todos os meus relacionamentos quando houve a traição. A pessoa já não queria mais manter a relação, ela não tinha coragem e integridade de contar também. E ela acabava provocando, rompia um contrato para que aquilo ali não continuasse, que sabia que eu ia tomar atitude e eu ia finalizar tudo. Então era uma forma dela se libertar da relação. Ela não tinha coragem de agir com a verdade e ela também mentia para ela mesma, porque ela e aprontava de outra forma para chegar na solução para ela. Eu era a solução de falar, não quero mais, porque ele não tinha coragem de tomar atitude e falar assim, olha, não quero mais. É uma decisão muito séria, que às vezes você tem que tomar, mas tem que ter a integridade desse valor, que é a verdade, né? Usar da verdade. Isso é algo fundamental, um alicerce muito básico ali de uma relação, né? E tem que ser mútuo, dos dois lados. Para manter uma boa relação, a verdade liberta todos os relacionamentos de conflitos, de maldizeres, de coisas, de brigas, de DRs desnecessárias, e vai integrando ali o relacionamento. Você vai aumentando o nível de confiança, você vai aumentando o nível de amorosidade, você vai construindo um relacionamento sólido. É desse lugar aí, agindo com a sua verdade, com a sua integridade. Sendo amigo da pessoa também, tá? Porque quando a gente chegar pra pessoa, como eu tinha falado, não adianta chegar com 4 pedras na mão, julgando, criticando, que a gente só vai estar excluindo tudo aquilo ali e vai dar ruim. Então é chegar na observação, na comunicação não violenta, né? Que é chegar com muita tranquilidade, assertividade e explicando como você se sente, como você se sentiu, como que você gostaria que fosse a relação dali pra frente. Então, para voltar a esse nível de confiança, é todos esses quesitos aí. Tá conversando, tá explicando, dizendo como você se sente, como você se sentiu e como você quer que seja dali para frente. E se ambas as partes chegam num conceito de ajuste aí, né? Porque um sozinho não adianta. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. E se vale a pena, se tem amor, vale a pena, sim. A gente experimentar e dar uma nova oportunidade, desde que tenha construído algo bem sólido ali. Rompeu, nada que uma boa conversa, ajustar, aparar as arestas e seguir em frente, mais fortalecido. Conheço casais que teve essa quebra de confiança, chegou até a mim também para fazer até uma constelação na época de uma situação. A gente fez uma intervenção, um movimento, e eu agi com muita sinceridade para essa cliente e amiga, né? Eu virei para ela e falei assim, olha, sim, teve a traição? Teve, mas o meu conselho que eu te dou para você o ama, você quer ficar com ele, você quer manter essa relação? Sim, quero. E ele também. Foi uma falha. Ok, tá tudo bem. Então, que você tenha no seu coração que tá tudo certo, você entendeu, compreendeu, aceitou a situação da falha que houve entre vocês se ajustaram e a partir dali vocês começam do zero. Começa a construir do zero. E construindo do zero, de repente, tá muito mais forte. Isso já aconteceu, já tem uns 3 anos. Estão super bem. Reconstruíram esse laço de confiança. Estão super bem. Então, assim, vale a pena. Tá? Vale a pena. Outra coisa super importante nessa questão de confiança é conversar sobre confiança. Abordar o assunto ali com muita sinceridade. É uma forma de você alinhar e ajustar também algumas coisas dentro da relação. Você fala assim, como é que está seu nível de confiança com relação a tal assunto, com relação aos filhos, com relação ao próprio relacionamento? O que a gente vai estar fazendo daqui para frente? Como que a gente vai estar lidando com alguma situação dali para frente, né? Questões que precisam ser alinhadas e ser ajustadas. Sempre tem alguma coisa para estar melhorando dentro da relação, gente. Sempre. Falando que se relacionar é uma arte. Então, sempre vai ter alguma coisinha para a gente estar
ajustando e alinhando para poder estar trazendo melhora nessa relação, né? Então, é possível sim, né? Deixando de ficar na defensiva, tá? Não fica na defensiva, gente, não fica com medo. Fica ali disponível. Se você ficar na defensiva também não vai ser legal. Não vai ser legal, porque daí você entra na postura da julgadora ou da vítima. Então, não é legal. É bom que você fica ali numa postura de esposa, de parceira, de amiga, né? De que compreende, que mesmo que você às vezes não consiga lidar com as suas emoções, mas você manter uma postura de que você está compreendendo, está sabendo lidar, você está observando, você está, né, disposta. Essa é a palavra, você está disponível. Você está disposto a deixar aquilo ali e seguir adiante, né? E claro, se nada disso, se você não tiver como executar tudo isso, porque às vezes no fulgor de tudo que acontece a gente não tem, né, como lidar com as emoções, é ajuda, gente. A gente tem que buscar ajuda. Eu busquei ajuda, não tenho vergonha nenhuma de dizer que busquei ajuda. Hoje aqui, como eu disse para vocês, estou no meu segundo relacionamento, né, no meu segundo casamento. Tem coisas a ajustar? Tem coisas a ajustar, mas tá tudo bem. A gente vai se alinhando, a gente vai se ajustando pouco a pouco, né? Sempre na conversa, sempre na palavra ali de, olha, me senti assim, como você se sente, e a gente vai construindo algo bem bacana. Então, eu tô bem experimentadinha, já tô indo aí 6 anos e meio de relacionamento. Daqui a pouco completa aí o ciclo de 7. Vamos ver como é que vai ficar dali pra frente. A gente vai sempre estar disponível para ir alinhando e ajustando esses níveis de confiança, esses níveis de acreditar que os relacionamentos podem dar certo, sim. Eles podem ser saudáveis, sim. É só a gente estar disponível para o outro estar disponível para a gente também. A gente tem que estar aberto. Não existe só uma parte. Um relacionamento precisa no mínimo de 2. Primeiro tem o relacionamento com a gente mesmo, sim. Mas relacionamento de casal precisa de 2 pessoas. Então tem que estar disponível os 2 para poder estar tendo essa conversa, para poder estar alinhando, para poder estar se ajustando e para poder estar se amando e seguindo rumo a um relacionamento saudável, tá? Se tiver pergunta depois, pode me mandar no direct, tá? Se quiser saber mais a respeito sobre as terapias, como que é essa questão da terapia de casal, me chama no direct, a gente conversa um pouquinho, né? Porque a gente conversa tudo com a gente, mas a gente vai também trabalhando junto aí com o casal, né? A gente tá dando esse próximo passo pra gente estar experimentando isso em conjunto. Geralmente o pessoal comenta assim, mas no geral a mulher geralmente ela que quer resolver a questão do casamento. O homem geralmente ele não quer. Homens se animem a resolver os conflitos da sua relação. É só com vocês também dando esse passo, já vai ficar super bacana no relacionamento de vocês. A mulher vai se sentir super segura, super apoiada aí para estar mantendo essa relação, né? Já vai ser um ponto super positivo para vocês estarem disponíveis para estar resolvendo os conflitos dentro do relacionamento, tá bom? Me despeço aqui e agradeço profundamente a presença de cada um que esteve aqui. Quem sentir, eis-me aqui, Elaine, terapeuta holística em relacionamento de casais. Beijo, beijo. A próxima será no Brasil. Gratidão profunda. Tchau, tchau.